Entendo que, como sendo o bloco de espectro de maior relevância, dentre todos os incluídos na licitação sob análise, superior até mesmo pelas contribuições que pode trazer ao país em relação aos benefícios que teremos com a faixa de 3,5 GHz. Trata-se, então, de faixa de frequência também conhecida como ondas milimétricas, juntamente com as frequências de 39 GHz. Eu quero dizer que aqui também nós estamos diante de uma nova fronteira, ainda pouco explorada em nível mundial, e como tal, sujeita a algumas incertezas quanto à precificação do seu real valor, mas com grandes expectativas em função da ampla variedade de modelos de negócio e aplicações potencializadas por essa tecnologia, a exemplo da implantação massiva de robótica em fábricas, ou seja, para a indústria 4.0, ou para agricultura de precisão, suporte para os veículos autônomos que já estão chegando, com interação, então, em tempo real, com a infraestrutura das cidades inteligentes, ou mesmo com conexões de banda larga fixas, sem fio, a velocidades hoje disponíveis somente em relação à fibra ótica e, em breve, velocidades muito maiores em relação às fibras de carbono. Em face de tal realidade, e considerando o desenvolvimento ainda incipiente dessa tecnologia no Brasil, o então conselheiro relator do processo de elaboração do edital no âmbito da Anatel sugeriu que fosse licitada, nesse momento, apenas metade do espectro de frequência nessa faixa, a exemplo da estratégia adotada por países como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Então, propôs que, ainda que a vigência da autorização de uso de tal parte do espectro fosse limitada a 10 anos, metade do prazo estabelecido para as demais, novamente tendo por base as melhores práticas internacionais, argumentos de lá. Infelizmente, tal recomendação foi rejeitada pela maioria dos conselheiros daquela agência, que optaram por licitar toda a capacidade dessa faixa de uma só vez e pelo mesmo prazo de 20 anos, e com divisão apenas em lotes regionais. A título de comparação, a faixa de 39 GHz é objeto de chamamento público em curso, com vigência de 10 anos e adoção de lotes por município. Cabe ressaltar, nesse contexto, que as bandas milimétricas possuem como características marcantes o suporte a altíssimas velocidades de transferência de dados, da ordem de até 20 gigabytes por segundo, e a baixa capacidade de penetração de obstáculos. Por esse motivo, eu diria, são tipicamente associadas a aplicações de caráter local. A alocação do espectro em grandes regiões, portanto, ao concentrar as autorizações em poucas empresas, pode contribuir para uma demora ainda maior na disseminação dessa tecnologia. Em evento recente, com participação de representantes de órgãos reguladores de diversos países da América Latina, verificou-se que a maioria dos países da região não pretende licitar essa parte do espectro de imediato, uma vez que seu uso requer estratégias diferenciadas para a implantação de infraestrutura de transmissão e dispositivos
cuja disponibilidade ainda é limitada. O único país latino-americano que já promoveu a outorga de faixas milimétricas foi o Chile, em certame que resultou no interesse de uma única operadora, o que reforça, então, a percepção de que o próprio mercado ainda não se encontra maduro o suficiente para investimentos de peso na tecnologia. Diante de tal cenário, não posso deixar de lamentar o comportamento dos conselheiros da Anatel que determinaram a licitação da faixa de 26 GHz nos moldes atuais, em que, além da outorga integral do bloco de espectro, não foram estabelecidos compromissos associados aos lotes, supostamente como forma de estimular a participação das empresas na licitação. E aí, considero que tal estratégia se revela absolutamente temerária, na medida em que as empresas arrematantes assumirão o controle de uma das faixas mais valiosas para o desenvolvimento do futuro do 5G pelos próximos 20 anos, mas poderão, a seu critério, definir quando e como utilizarão o espectro a elas atribuído. Isso é uma trava terrível ao desenvolvimento de qualquer país. Ressalto que a própria Anatel reconhece a existência de risco de que empresas adquiram as faixas oferecidas e não façam uso eficiente delas. Peça 191, página 33. Como pode ocorrer, por exemplo, caso vislumbrem a futura valorização do ativo e arrematem lotes no certame, visando apenas a posterior comercialização de forma especulativa no mercado secundário de frequências de engorda. Entendo que a possibilidade de eventual extinção das autorizações de uso, aventada pela Anatel, como instrumento regulatório aplicável nessa hipótese, não seria suficiente para mitigar tal risco. Como bem, então, observou a CEINFRACOM, apesar de o edital de licitação de 2012 ter previsto expressamente a obrigatoriedade de devolução da frequência de 450 MHz, caso então não houvesse a ativação de serviços no prazo de 36 meses, isso consta da peça 249 da página 43, já se passaram então 9 anos sem a conclusão do respectivo processo administrativo de cancelamento da outorga por parte do órgão regulador. Tal situação apenas reforça minha crença de que as agências reguladoras no Brasil, apesar de incumbidas da nobre função de defender os direitos do cidadão perante as empresas dos respectivos setores, bem assim, de conciliar os interesses do Estado e da iniciativa privada, a cada dia, lamentavelmente, revelam-se menos capazes de cumprir esse papel e sujeitas à captura regulatória.